Boa noite, senhores vereadores. Declaro iniciada a reunião ordinária das comissões permanentes do dia 8 de setembro de 2025, às 19 horas e 28 minutos. Realizada no plenário da Câmara Municipal, atualmente localizado no endereço Rua José Maria Sanches, 539 Centro. Nesta data se reúnem as comissões. Comissão de Justiça e Redação. Estão presentes os vereadores Rubens Minoro Hayashi, Alexandre Pérez Canguçu, Ricardo Trombini. Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas. Estão presentes os vereadores Leandro da Silva Valentim, João Carlos de Oliveira e Paulo Henrique Soares. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Estão presentes os vereadores Pedro Henrique Teixeira da Silva, Alexandre Pérez Canguçu e Ricardo Trombini. Comissão de Finanças e Orçamento. Estão presentes os vereadores Alexandre Pérez Canguçu, Pedro Henrique Teixeira da Silva e Alessandro Aparecido Pereira. Verificada a presença da maioria dos membros das comissões, consulte seus componentes e dispensa a leitura da ata da reunião anterior. Dispensada a leitura, coloco a ata da reunião anterior em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os que forem contrários se levantem. A ata da reunião anterior foi aprovada por unanimidade dos presentes, devendo ser assinada pelo presidente da respectiva comissão. Veto número 02/2025, apresentado pelo chefe do Executivo, que veta parcialmente o projeto da Lei Ordinária número 32/2025, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da Lei Orçamentária do ano de 2026 e da outras providências. Autógrafo número 44/2025. Encaminhada à Comissão de Justiça e Redação em 25 de agosto de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator, Alexandre Pérez Canguçu. Exposição. Trata-se da mensagem número 02/2025, da autoria do chefe do Executivo, que veta parcialmente o projeto de lei ordinário número 32/2025, autógrafo número 44/2025, de autoria do chefe do Executivo, que dispõe sobre diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária do ano de 2026 e das outras providências. O veto incide sobre os diversos dispositivos objeto de emendas parlamentares que estabelecem prioridades em áreas como desenvolvimento industrial, saneamento, infraestrutura urbana, assistência social, transporte estudantil, proteção animal e serviços funerários. Na forma de prazo do artigo 224, inciso 2º do Regimento Interno, o veto executivo veio para apreciação da elaboração de parecer pela Comissão de Justiça e Redação. São, em síntese, em razões do veto. Vício de iniciativa. Alega que esses emendas invadem a competência privativa do chefe do Executivo para dispor sobre o planejamento, organização e gestão e administração pública, artigo 47, parágrafo 2º da Constituição Estadual. Criação de despesas sem fonte de custeio. Aponta-se que os dispositivos criam despesas de caráter continuado sem a devida indicação de origem e dos recursos. Violação da separação dos poderes. Argumenta-se que o Legislativo, ao propor emendas, imiscui-se em matéria de gestão administrativa, violando a harmonia entre os poderes. Contrariedade aos interesses públicos. Sustenta-se das medidas propostas conflitam com o planejamento já com o curso pelo Executivo e se mostra financeiramente inviáveis. E o breve relatório necessário. Conclusão. Não deve prevalecer o veto do Poder Executivo, merecendo ser rejeitado. O chefe do Executivo parte de premissa equivocada ao analisar as emendas parlamentares do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, LDO, com o mesmo rigor de um projeto de lei orçamentária anual da LUA. A LDO, por sua natureza, estabelece metas e prioridades, servindo como um guia para a posterior elaboração do orçamento
As emendas aprovadas para esta Casa Legislativa representam o legítimo exercício de prerrogativa parlamentar de participar da definição dessas prioridades, conforme assegurada pelo artigo 155 da Lei Orgânica Municipal. A tese da constitucionalidade das emendas parlamentares da LDO, mesmo que detalhadas e amplamente sustentada pela jurisprudência recente e específica do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento de ação direta da inconstitucionalidade número 23.72.194/2024.8.26.0000. O órgão especial de analisar caso idêntico envolvendo o município de Martinópolis, LDO 2025, afirmou o seguinte entendimento em seu tratando-se a norma que busca estabelecer as metas de prioridade administrativas públicas. Não há necessidade de se indicar as fontes de custeio. A mesma decisão reforça que a LDO se limita a contemplar os objetivos da proposta orçamentária que será ainda elaborada, nunca figurando a criação imediata da despesa. Portanto, o argumento do veto de que as emendas criam despesas sem a devida compensação financeira e não se aplica na fase do processo orçamentário. Tal exigência que pertinente apenas à lei orçamentária anual é a LOA, momento em que as metas serão transformadas em dotações específicas. Restam assim superados os argumentos do veto quanto ao vício de iniciativa e a criação de despesa, pois as emendas não gerem a administração, mas apenas indicam diretrizes em serem seguidas. Não havendo que se falar na invasão da competência da violação da separação dos poderes, o argumento da contrariedade do interesse público, por sua vez, revela-se do mérito puramente político e subjetivo, não cabendo como fundamento para o veto de inconstitucionalidade. Verificado que o autógrafo número 44/2025 se ampara pela jurisprudência atual reflete o legítimo exercício da função legislativa, restam afastados os motivos ensejadores do veto aposto. Plenário do Domínio Viana de Freitas, 8 de setembro de 2025, Alexandre Pérez Consul, presidente relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relator em questão. Rubens Minoru Hayashi. Acompanhe o voto do relator. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação, número 132/2025. Projeto de Lei Ordinária número 42/2025, de autoria do chefe do Executivo, que altera a subfunção das fichas de despesas das emendas impositivas números 008, 021, 033, 044, 047, 068 e 107 e cria novas rubricas orçamentárias no orçamento vigente e dispõe sobre a alteração na LDO. Lei de Diretrizes Orçamentárias, PPA, Plano Plurianual e LOA, Lei Orçamentária Anual. Encaminhada à Comissão de Justiça e Redação em 1º de setembro de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Exposição. O projeto de lei ordinário número 42 de 2025, autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, altera subfunção das fichas de despesas das emendas impositivas número 008, 0021, 033, 044, 047, 068 e 107, que cria novas rúbricas orçamentárias no orçamento vigente e dispõe sobre a alteração da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, para PPA, Plano Plurianual e a LOA,
Lei Orçamentária Anual. O projeto segue acompanhado da justificativa. Nos termos do regimento interno, a propositura foi protocolada no dia 26 de 8 de 2025, apresentada como objeto de deliberação da sessão ordinária do dia 1º de 9 de 2025, após foi encaminhada a esta Comissão de Justiça e Redação, e a fim de ser analisada quanto aos seus aspectos constitucional, legal, regimental e jurídico, conforme previsto no artigo 44 do regimento interno. E o relatório é necessário. Conclusão. Ao examinar a matéria, verifica de natureza legislativa enquanto iniciativa privativa do prefeito, foi utilizado expediente legislativo correto, projeto de lei ordinário, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por tudo exposto, apresento o voto favorável à tramitação do projeto de lei no ordinário número 42/2025, autoria do chefe do Executivo, como voto pela de Freitas, 8 de setembro de 2025, Alexandre Pernambuco, relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloque em votação o relator em questão. Rubens Minoru Hayashi, favorável. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação, número 133/2025. Encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento em 1º de setembro de 2025. Peço ao senhor relator que realize leitura de seu relatório. Relator Alessandro Aparecido Pereira. Conclusão. De acordo com as normas orçamentárias em vigor, nada se encontrou que pudesse contrariar a presente propositura, no que diz respeito aos aspectos orçamentários e financeiros. Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente a tramitação do projeto de lei ordinária número 42/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 8 de setembro de 2025. Alessandro Aparecido Pereira, relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloque em votação o relator em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Pedro Henrique Teixeira da Silva. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, número 87/2025. Projeto de lei ordinária número 43/2025, de autoria do chefe de executivo, que institui no âmbito do município de Martinópolis o serviço de acolhimento familiar e dá outras providências. Encaminhado à Comissão de Justiça e Redação em 1º de setembro de 2025. Peço ao senhor relator que realize leitura de seu relatório. Relator Ricardo Trombini. Parecer número 134/2025 da Comissão de Justiça e Redação sobre o projeto de lei ordinária número 43, de 26 de agosto de 2025. Exposição a... O projeto de lei ordinária número 43/2025, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, institui no âmbito do município de Martinópolis o serviço de acolhimento familiar e da outras providências. O projeto segue acompanhando a justificativa. Nos termos do regimento interno, a propositura foi protocolada no dia 26 de 8 de 2025, apresentada como objeto de deliberação na sessão ordinária do dia 1 de 9 de 2025. Após foi encaminhada essa Comissão de Justiça e Redação a fim de ser analisado com seus aspectos constitucional, legal, regimental e jurídico, conforme previsto no artigo 44 do regimento interno. É o relatório necessário. Conclusão. Ao examinar a matéria, verifica-se que é de natureza legislativa e quanto à iniciativa privativa do prefeito. Foi utilizado o expediente legislativo correto, projeto de lei ordinária, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por tudo exposto, apresento voto favorável à tramitação do projeto de lei ordinária número 43/2025, de autoria do chefe do Executivo, ainda nos termos do artigo 44, parágrafo 3º, alínea A do regimento interno. Voto favoravelmente em relação ao mérito da propositura, como voto plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 8 de setembro de 2025, Ricardo Trombini, relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloque em votação o relator em questão. Rubens Minoru Hayashi, favorável. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação, número 134/2025. Encaminhado à Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, em 1º de setembro de 2025. Peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório. Relator Pedro Henrique Teixeira da Silva. Conclusão. Analisando detidamente, nada se encontrou que contraria a presente propositura. Assim sendo,
Voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinária 43/25, de autoria do chefe do Executivo. É como voto plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 8 de setembro de 2025. Pedro Henrique Teixeira da Silva, presidente relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloque em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, número 43/2025. Encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento, em 1º de setembro de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Alessandro Aparecido Pereira. Conclusão. De acordo com as normas orçamentárias em vigor, nada se encontrou que pudesse contrariar a presente propositura, no que diz respeito aos aspectos orçamentários e financeiros. Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinária número 43/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 8 de setembro de 2025. Alessandro Aparecido Pereira, relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloque em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Pedro Henrique Teixeira da Silva. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, número 88/2025. Projeto de Lei Ordinária número 44/2025, da autoria do chefe do Executivo, que acrescenta parágrafo único no artigo 2º da Lei número 3.466, de 18 de fevereiro de 2025, que autoriza o Poder Executivo a conceder repasses, auxílios e ou subvenções às entidades. Encaminhado à Comissão de Justiça e Redação em 8 de setembro de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Ricardo Trombini. Parecer número 135/2025 da Comissão de Justiça e Redação sobre o projeto de lei ordinária número 44 de 5 de setembro de 2025. Exposição. O projeto de lei ordinária número 44/2025, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, acrescenta parágrafo único no artigo 2º da Lei 3.466, de 18 de fevereiro de 2025, que autoriza o Poder Executivo a conceder repasses, auxílios e subvenções às entidades. O projeto segue acompanhado de justificativa. Nos termos do regimento interno, a propositura foi protocolada no dia 5 de nove de 2025, após foi encaminhada a essa Comissão de Justiça e Redação, a fim de ser analisada quanto aos seus aspectos constitucional, legal, regimental e jurídico, conforme previsto no artigo 44 do regimento interno. É o relatório necessário. Conclusão. Ao examinar a matéria, verifica-se que é de natureza legislativa e quanto à iniciativa privativa do prefeito. Foi utilizado o expediente legislativo correto, projeto de lei ordinária, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por todo disposto, apresento voto favorável à tramitação do projeto de lei ordinária número 44/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 8 de setembro de 2025, Ricardo Trombini, relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Rubens Minoru Hayashi, favorável. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação, número 135/2025. Encaminhado à Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, em 8 de setembro de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Pedro Henrique Teixeira da Silva. Conclusão. Analisando detidamente, nada se encontrou que contraria a presente propositura. Assim sendo, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinária 44/25, de autoria do chefe do Executivo. É como voto plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 8 de setembro de 2025. Pedro Henrique Teixeira da Silva, presidente relator.
Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloco em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, número 44/2025. Encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento em 8 de setembro de 2025. Peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório. Relator, Alessandro Aparecido Pereira. Conclusão. De acordo com as normas orçamentárias em vigor, nada se encontrou que pudesse contrariar a presente propositura, no que diz respeito aos aspectos orçamentários e financeiros. Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinária número 44/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto o plenário Teodomiro Viana de Freitas em 8 de setembro de 2025. Alessandro Aparecido Pereira, relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloco em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Pedro Henrique Teixeira da Silva. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, número 89/2025. Não havendo matérias a tratar, declaro encerrado esta reunião às 19h50. Boa noite a todos e Deus abençoe.